Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal José Medeiros. Olha só, eu tenho observado o nosso Mato Grosso, andado por ele quase todas as regiões e tenho visto muita propaganda do governo estadual, principalmente na área de infraestrutura, principalmente na área das rodovias. E veja só, aonde eu ando, eu vejo caminhões atolados, veículos atolados. As rodovias realmente não estão do mesmo jeito que as propagandas estão mostrando. Se você caminhar ali pela 322 no Araguaia, e eu vou falar aqui do Araguaia só a 322, ela já serve para exemplificar as rodovias como estão ali. Você parte para o estado, todas as outras estradas de chão estão mais ou menos naquela estrutura. E o governo tem dito, olha, nós fizemos milhares de quilômetros de estrada de asfalto. Quando você vai observar o asfalto, a qualidade do asfalto é 1 centímetro de espessura. Nessa chuva mesmo, já começou a estragar o asfalto. E eu estou falando isso porque a gente precisa conversar sobre o governo Mauro Mendes. Porque senão fica a propaganda que ele tem passado. E o nosso povo precisa saber que não é do jeito que está sendo apregoado. As rodovias não estão bem. As rodovias, você pega a 174, que é uma rodovia que foi estadualizada, que já era para estar arrumada há muito tempo, porque ela, há 1 ano atrás, já estava com o estudo de componente indígena tranquilo, podia ter dado a licença ambiental para a construção do ponte, nada foi feito. Depois ficou uma troca de documentos também. Então assim, o governo não tem se empenhado, essa que é a grande verdade, não tem sido diretamente proporcional o trabalho nas rodovias, diretamente proporcional à propaganda que tem feito. Então nas rodovias, tica aí, não está aprovado o governo Mauro Mendes, reprovado. Quando nós vamos para a questão do atendimento às pessoas na saúde, começo já falando sobre a pandemia. Na pandemia, o governo do presidente Jair Bolsonaro mandou bilhões para o estado de Mato Grosso. Bilhões. Mandou bilhões para atender as demandas da saúde, suspendeu a dívida do governo do estado, que é mais de 500 milhões, aliás, passa dos 600 milhões. Então o governo do estado não precisa pagar essa dívida durante a pandemia, o que já era dinheiro no cofre dele, né? Porque se ele tinha que pagar uma dívida e depois não precisa pagar essa dívida, ele automaticamente vai ter dinheiro em caixa. E o governo do estado, apesar de negar, ele negou o tempo inteiro que, quando avisamos do tanto de recursos que tinha recebido, ele cansou de dizer que era fake news, dizia que era apenas repasses rotineiros, o que não é verdade. Aqui nós aprovamos um grande pacote, foi mais de 700 bilhões para todos os estados brasileiros, para todos os municípios. Mato Grosso recebeu no todo 15,4 bilhões entre repasses rotineiros, é verdade, e entre os recursos de Covid e mais ajuda para as pessoas. E o estado, o governo Mauro Mendes, recebeu mais de 5,4 bilhões. E tantas outras ajudas, utensílios, equipamentos e tudo mais. Mas o governo não colocou como prioridade a pandemia. E eu digo por quê. Os hospitais filantrópicos, vou citar o caso da Santa Casa de Rondonópolis. Santa Casa de Rondonópolis ia fechar. Eu coloquei das minhas emendas que poderia mandar para os municípios para fazer tantas outras coisas, eu tive que colocar na Santa Casa 17 milhões das minhas emendas, e depois mais 10, aliás, 27 milhões das minhas emendas, e a bancada, cada membro entrou com 500 também, o que inteirou mais 5 milhões, ou seja, 32 milhões para salvar a Santa Casa de Rondonópolis, o que ajudou a salvar
600 mil pessoas, salvar o atendimento para 600 mil pessoas ali na região de Rondonópolis, de Campo Verde, Primavera, Jaciara, enfim, aquela região toda ali são mais de 600 mil pessoas, ia ficar sem hospital, porque o hospital regional lá em Rondonópolis vocês não queiram entrar naquele lugar. Tinha apenas 2 leitos na época. E após um ano de pandemia, a coisa não estava resolvida por lá ainda. A prefeitura não tinha leito algum, e leito da UTI só tinha na Santa Casa, e um hospital particular tinha 4 leitos. Então, no restante do estado também a coisa não era boa. Havia muita propaganda, abrimos tantos leitos, e aí era uma briga com o prefeito da capital, e muita propaganda tinha, mas durante a pandemia muita gente acabou morrendo sem encontrar o leito. E governador, eu sei que o senhor vai trucar, sempre o senhor diz que é fake news, eu tenho nomes das pessoas aqui que procuraram o leito e não acharam, tá? Então, antes que o senhor se apresse a dizer que é mentira. Eu recebi constante pedidos, e provavelmente outros membros das bancadas, deputados estaduais também, pedidos de pessoas desesperadas durante essa pandemia, pedindo, me ajude, por favor, encontre um leito. Mas a gente não podia, porque você não podia furar fila, né? Como é que você fura a fila, sendo que tem outros também que estavam na mesma situação? Então, era de doer na alma, mas o dinheiro tinha, o que nos indignava era isso. Bom, agora, arrefecida a pandemia, a gente fica sabendo de uma imensa, através de propaganda maciça, que o governo vai construir 5 hospitais regionais e tá essa propaganda toda. Gente, a gente precisa dos hospitais regionais sim, mas eu pergunto, por que agora? É a mesma coisa você construir estádios após a Copa do Mundo acabar. É um absurdo, uma falta de sensibilidade sem tamanho. Em Barra do Bugres é uma cidade tradicional, gente. Barra do Bugres foi fechado em agosto de 2020, fecharam o hospital. Sabe o que é no meio de uma pandemia, chegar e fechar o hospital? Foi o que aconteceu em Barra do Bugres. Aquela região ficou desassistida. Mas podia mandar para Cuiabá sim. Quase 200 quilômetros de distância, né? Então, aí você pergunta, onde que funcionava a saúde a contento? Não funcionou em lugar nenhum. Essa é a grande verdade, foi um grande desespero. Falava-se, aí fechou o comércio todo, né? Fechou-se o comércio todo em todos os lugares, que era para a curva da pandemia, né, se arrefecer, para dar tempo de dar um jeito na saúde. Ficou fechando, comércio fechando, só quebrando a economia e não deram um jeito nos hospitais, coisíssima nenhuma. Aí vieram alguns prefeitos, aliás vários, pegando aquele dinheiro, pedindo autorização das câmaras de vereadores, sabe para fazer o quê? Construir asfalto. Todos nós gostamos de asfalto, quem vive na poeira, coisa. Mas enquanto tinha gente morrendo, aquele dinheiro veio para fazer leitos. É justo tomar como prioridade fazer asfalto com o dinheiro da saúde? Qual pai de família trocaria o dinheiro de tratar a saúde de seu filho que está morrendo para fazer uma calçada? Nenhum. Mas essas pessoas que são eleitas para gerir o dinheiro fizeram essa opção. Rondonópolis foi um desses municípios e tantos outros. E o governo do estado, eu não sei o que é que fez com o dinheiro. Sinceramente, porque as estradas estão do jeito que estão. A saúde está do jeito que está. Então, na saúde também, o governo Mauro Mendes está reprovado. A educação. A educação tem uma polêmica sem fim. A gente ouve os professores falando essa questão de repasse aí de algumas escolas, das escolas para os municípios, que aí ele nega quando fala sobre esse assunto, mas o fato é que na educação não temos visto melhoria, não temos visto investimentos, porque quando você vai, e aí, governador, eu estou assim, torcendo que o senhor faça que nem o senhor sempre faz uma nota e diz que é fake news. Eu tenho fotos, eu tenho escolas que está só o caos. Então, gente, são escolas que não estão a contento, parou durante a pandemia, não deu prioridade ao ensino.
porque dava muito bem para ter aulas, mas não teve. As crianças perderam 2 anos. Por quê? Falta de prioridade na educação. Simplesmente foi dado de ombros, faz uma gambiarra aqui, outra ali, uma propaganda aqui, outra ali, mas o fato é que as crianças e todos os que estavam estudando ficaram à mercê, sem uma educação que dê para contar como... Pode até ter passado de ano, mas a gente sabe, os pais sabem que aquilo lá ninguém aprendeu nada. Então, na educação, tanto na parte de estrutura quanto na parte de ensino, o governador está reprovado. Sabe por quê? Porque o principal, que é o professor, ele está extremamente descontente com o tratamento, a falta de respeito que tem sido dado. A arrogância com que tem sido tratado o servidor público. Você pega, por exemplo, os que já estavam se aposentando, o que é que o governador fez, né? Então, os aposentados sabem o que é que ele fez. Bem, gente, educação, reprovado. Agora vamos na gestão. Ele pega o Estado e diz que precisava colocar as finanças em dias. O que é que o governador fez? Numa casa, quando está com dívidas, geralmente as pessoas economizam, cortam custos e vão dando um jeito de pagar a dívida, né? Você corta custos, você corta despesas, né? Você corta despesas e você vai diminuindo aquela dívida. O governador do estado fez, sabe o quê? Ele aumentou imposto. Mas ele não colocou como aumento de imposto. Ele chamou de reestruturação tributária. E aí, vocês notem que alguns produtos chegaram a 50% de aumento. Na parte da agricultura, o FETAB, que é uma contribuição que recolhe dos produtores, foi uma mordida forte nos agricultores, pecuaristas. Então, logo ele encheu o caixa. Aí veio a pandemia e foi que encheu o caixa mesmo, porque o governo mandou bilhões. E como não foi investido a contento, e não me venha o senhor Gilberto Carvalho dizer que investiu porque não investiu. Inclusive, emenda que mandei, quase 10 milhões que mandei, as minhas não foram usadas. Tem notícia também que emendas de senadores no nível de 30 milhões que mandou aí também não foram usadas para o que ele tinha indicado. Então, esse dinheiro está indo aonde? É que nem diz aquele programa daquela televisão. Cadê o dinheiro que estava aqui? Está sendo economizado para esse ano eleitoral? É preciso que a gente fique atento, porque esse ano vai aparecer propaganda e mais propaganda. Agora fiquei sabendo que ele vai fazer um programa, gente. Veja se pode. Passou 2 anos sem se preocupar com a educação. Nesses 2 anos, veja, era super necessário que as crianças tivessem como acessar a rede mundial de computadores, ter um equipamento para poder fazer aulas online. O governador não deu sinal de vida. Agora estou sabendo que vai distribuir um notebook para cada aluno da rede estadual. Sabe por que não foi feito isso em 2020? Não tinha eleição. Mas depois de 2 anos de aula perdida, agora que já não está precisando mais dos computadores, cada um vai ganhar um computador. Estavam percebendo como é que esse governo joga? Nas pontes, na infraestrutura é similar. Tem pontes que estão construídas desde o início do governo. São mais de 50 pontes. Estão lá sem fazer o encabeçamento. Está aquele monumento de concreto, os carros passando por fora ou não passando, e estão deixando para fazer o encabeçamento agora no ano eleitoral. Para quê? Para até junho fazer aquele barulhão de inauguração. Esse é o tipo do governo que nós temos, um governo de fachada. Aliás, eu cheguei em Sorriso há alguns meses, estava uma fachada de hospital lindo. Sorriso não, Sinop. E aí, não, Sorriso mesmo. Quando entrei no hospital, cadê cadê que tinha equipamentos? O médico me chamou de lado e falou, olha, tá faltando equipamento aqui.
tem como se eu mandar um tomógrafo, ou um mamógrafo, um aparelho de ultrassonografia. Eu fiquei pensando, gente, com tanto dinheiro que veio, por que esses hospitais não estão recebendo a devida atenção? Então, o que eu estou falando aqui, gente, são coisas plenamente passíveis de serem checadas. Ou se você não acreditar, faça uma visitinha nesses centros de saúde do governo estadual, hospital regional, ou então vá nos hospitais filantrópicos e pergunte quanto tempo eles ficaram sem receber. Eu denunciei há pouco tempo que eles ficaram 8 meses sem receber. Ele chamou esses diretores de hospitais. Primeiro, ele colocou uma nota falando que eu estava mentindo, e segundo, chamou os caras e deu uma dura. Eu fui conversar e eles estavam morrendo de medo, com medo de represália. Então tem sido um governo que os prefeitos têm medo. Eu tenho conversado com o prefeito, tem prefeito que não me recebe na cidade com medo de represália do governo. Será que nós precisamos de um governador assim? Então, eu tenho visto alguns deputados fazendo um trabalho extraordinário. Deputado Ulisses, deputado Faisal, deputado Claudinei, que tem pontuado o que esse governador tem feito. Aí na parte de gestão, eu continuo dizendo, ele resolveu taxar tudo. Ele gostou daquele primeiro aumento de imposto. E aí ele começou. Existe um negócio que chama pauta, né, que é o preço final ao consumidor, né? Preço médio final ao consumidor, que ele chega para você que é dono de loja ou de uma engarrafadora de gás, e ele diz, olha, eu agora vou cobrar o imposto do bujão de gás sobre tal preço. Então ele chega lá, ó, você está vendendo um bujão a 90, mas agora eu vou cobrar sobre R$100. Então se você quiser continuar vendendo seu bujão de gás a 90, você vende, né? Mas saiba que ele vai cobrar sobre 100 e você que vai ficar no prejuízo. Então geralmente, quando ele sobe essa pauta, né, esse PMPF, que é o chamado, a pessoa que é o comerciante sobe também o preço, repassa aquilo para o consumidor. E ele fazia isso sempre, e faz com a gasolina sempre. Então, às vezes, você tinha um aumento da Petrobras e tinha outro da pauta do governo sem motivo algum, sem ter aumento da Petrobras. Porque eles diziam que nós verificamos aí o preço médio e foi isso que nós encontramos e o preço está esse e nós vamos cobrar esse. Então, ele foi mordendo de todas as partes para aumentar a arrecadação. E toda hora dizendo, nossa gestão está cheia, nós temos 7, 8, 9 bilhões em caixa. O governo não foi feito para entesourar, o governo foi feito para gerir o dinheiro, gastar e gastar bem em prol da população. Saúde, educação, que nem nós falamos aqui. Estruturas, né, que precisam. Pois bem, continuo falando sobre taxação, né? De repente, quando nós começamos a falar em energia limpa, e o governador vive falando, vive escrevendo carta, inclusive, mandando em direta para o presidente da República sobre questão ambiental, escrevendo carta para os Estados Unidos, para o Biden. Mas quando chegou a hora dele fazer o dever de casa, que era a hora dele incentivar o uso de energia limpa, como as placas de energia solar, sabe o que ele fez? Começou a taxar esse negócio. E com a desculpa esfarrapada que era o CONFAZ e tarará, que ele não podia, e taxou o sol. A Assembleia Legislativa, legitimamente, cumpriu o seu papel, suspendeu a taxação. Ele entrou na Justiça. O TJ derrubou e deu ganho de causa à Assembleia Legislativa. Pois sabe o que ele está fazendo? Ele que dizia que não, que ele era obrigado, porque senão ele estaria descumprindo a lei. Pois bem, agora o TJ disse não. Está derrubado. Então ele agora não precisava recorrer, porque ele tem o salvaguarda dele de dizer, eu tenho uma decisão judicial que eu tenho que cumprir. Não, ele está recorrendo. Ou seja, ele queria taxar. Está no DNA desse governo taxar, é um governo taxador. Ele taxa até o sol. Isso virou meme no país. O governo de Mato Grosso taxa até o sol. Eu vi uma senhora dizendo que até a lua está com medo de sair em Mato Grosso, com medo de ser taxada. Então, um governo realmente draconiano, que eu falei essa semana.
ele é dissimulado o governo. Por quê? Porque ele tem taxado e agora diz que está dando isenção de imposto. Tem cabimento? Diz que está dando a maior quebra de imposto da história de Mato Grosso. Ou seja, está dando 50% do dobro, né? Porque no início do governo tinha subido o imposto. O deputado Faisal e o deputado Ulisses lembraram bem. É 50% do dobro. É a Black Friday. Black Friday, né? Então, a gente tem que conviver com isso. É aquela situação. Enfia a mão no teu bolso e diz que está pondo dinheiro, na verdade está tirando. E propaganda, né? Propaganda. Dizendo que o governo está bom, o governo está forte. Agora, eu tenho andado. E para onde eu ando eu vejo descontentamento. Vejo descontentamento das pessoas, descontentamento dos prefeitos pela forma como são tratados. Eu converso com deputados e vejo como eles estão desalentados. O governo conversa com dois ou três. Mauro Carvalho se acha um governador. Que é o chefe da Casa Civil. O secretário de Saúde não conversa com ninguém, se acha acima de qualquer humano e é arrogância para cima de todo mundo. Então, é um governo que é beligerante mesmo, gosta do confronto, do conflito, não é agregador. E agora, no momento que está chegando o período eleitoral, quer conversar com todo mundo. Né? Quer conversar com... Agora está querendo desrespeita. Olha, eles já desrespeitaram o Bezerra, já desrespeitaram o Jaime, desrespeitaram tudo que é deputado. Aí, recentemente, eu vi o governador dizendo que nunca desrespeitou ninguém, tratou todo mundo com respeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem não se lembra de uma cerimônia lá perto do Arecim Tocantins, onde ele, aliás, no pátio ali entre o Arecim Tocantins e o Arena Pantanal, acho que era entrega de alguma coisa, viatura, sei lá o que era, onde ele destratou, expôs o senador Bezerra, ex-governador, tem uma história. Você pode não gostar do Bezerra, mas é um homem de 80 anos, e ele chamou a atenção dele na frente da imprensa, exposição terrível. Se isso for tratar com respeito, eu não sei o que é. O senador Jaime, ex-governador, ex-tudo na vida, né? São coisas que... Conversar, gente, política é feita de prosa. Conversar não faz mal a ninguém, não tira pedaço. Mas ele tem o grupo dele ali, que é o grupo MMI, ele, Mauro Carvalho. E essa situação do governo do Estado hoje. É um governo que não gosta de servidor público. Você veja quando ele fala de servidor público, aqueles termos, não sei o quê, burrice. Aliás, esse termo ele gosta, né, de chamar sempre. Quando se refere à Assembleia Legislativa, já vi ele falando esse termo burrice. Quando se não gosta de uma crítica de um negócio, chama deputado de merda. Esse tipo de desdém das pessoas. Então, tá chegando o período eleitoral e eu sei que ele vai começar a mostrar os dentes. Vai começar a ser um Mauro Paz e Amor, porque quer se eleger. Veja que ele, desde o início do governo dele, começou um tratamento... Aliás, ele já desdenhava do presidente Jair Bolsonaro antes, né? Tratava com aquele ar de superioridade, assim como todos nessa república, a maioria dessa ala política do qual pertence Mauro Mendes, tratavam e tratam o presidente com desdém, né? Começou o governo, ele não mudou o comportamento. Vocês notem que falava que o modelo mental do presidente estragava o país e tal, sendo que o presidente está fazendo uma revolução nesse país. Veja o que está acontecendo no campo. Não tem mais invasões. Os assaltos diminuíram muito. Por quê? Porque o presidente deu segurança no campo. Permitiu a defesa da propriedade. Gente, os nossos agricultores, de que é feito o material humano da nossa agricultura e da nossa pecuária? Aliás, a economia do Mato Grosso. São pessoas, são colonos que vieram principalmente à agricultura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e a pecuária veio de Minas, São Paulo, Nordeste, mas sobretudo eles têm um ponto em comum. Essas pessoas
vieram com a família. Uns até em cima de caminhão, outros vieram até a pé, mas todos com sonho. Construir um patrimônio para deixar sua família em segurança. E fizeram esse patrimônio, e muitos deles tiveram esse patrimônio esbulhado por vagabundos, por desordeiros ligados ao Partido dos Trabalhadores, que entrava, queimava a fazenda, cortava cerca, roubava gado, e nada acontecia. Outros na agricultura tinham lá seus depósitos com defensivos agrícolas, com verdadeiras fortunas em defensivos. Malandro chegava com fuzis, levava 2, 3 milhões em defensivos. O presidente Jair Bolsonaro chegou e disse, olha, agora os fazendeiros vão poder ter porte de arma. Dentro da sua fazenda vai poder ter uma arma para sua proteção. Poder qualquer local da sua fazenda. O que acontece, gente? Acabou. Foi quase a zero esses assaltos à fazenda, porque o bandido vai entrar e ele fica temeroso. Ele fala, e se tiver uma rajada de fuzil de lá para cá? Um tiro de 12? Começou a dar segurança, ou seja, começou a dar liberdade para as pessoas. Porque liberdade, sem que a pessoa tenha uns instrumentos para ter a certeza dela, não é liberdade. A sua liberdade, quando ela depende dos outros, você não está livre. Essa é a liberdade que o PT, esse povo tudo quer. E esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, essas pessoas todas tratam o presidente Jair Bolsonaro com um desdém sem fim. Mas se você for procurar conversar com o Mauro Mendes, com certeza é dessa ala. Nossa, paz e amor e tal, parará. E que não quer que as pessoas possam ter a legitimidade de se proteger, de andar armado e de tudo. O presidente Jair Bolsonaro não quer ninguém atirando em ninguém. Ele defende que as pessoas possam se proteger. Proteção da legítima defesa. Ele não faz o falso discurso de paz e amor. A paz, para que ela exista, é preciso que nós tenhamos como garanti-la. Mas, gente, então ele fez no início do governo, se aliou a essa banda de gente que não quer o presidente trabalhando. Se alinhou a um grupo de governadores e começou a trabalhar contra. Carta para lá, carta para cá, coisas... vai inaugurar leitos de UTI? Olha, se o governo federal não faz, nós fazemos. Esquecendo de dizer que tinha contrapartida do governo federal e por aí foi. Criou uma beligerância. Próximo agora das eleições, começou a querer se aproximar. Não tem clima. Nem o eleitor do presidente Jair Bolsonaro quer caminhar. Agora, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Mas ele não construiu para isso. E assim é com o eleitor de Mato Grosso. Mauro Mendes não construiu para fazer um segundo mandato, porque ele tem sido reprovado na saúde, na educação, na infraestrutura e na gestão. E no relacionamento político, a parte política, reprovado. Então é o governo que é quintuplamente reprovado. Repito, gestão, reprovado. Infraestrutura, reprovado. Saúde, reprovado. Educação, reprovado. Parte política, reprovada. Reprovado. Esse é o governo do governador Mauro Mendes. É o governo que ele não tem diálogo com a Assembleia, ele não tem diálogo com o governo federal, é um diálogo, ele tem dificuldade de se relacionar com todo mundo. Você veja que ele não conversa com o prefeito de Rondonópolis, vive as turras, ele não conversa com o prefeito de Cuiabá, e aí com isso os municípios vão ficando prejudicados. Aqui quem mora em Rondonópolis vai saber. Tente pensar aí, o que Mauro Mendes mandou de substancial, que você lembra assim de cara, isso aqui foi Mauro Mendes que mandou. Nada, né? Aliás, fez uma recapaz no anel viário que já acabou. Tente imaginar uma obra substancial em Cuiabá. Nada. E assim é em todo o município desse estado de Mato Grosso. Você que está assistindo esse vídeo, tente lembrar assim, você de Tangará.
alguma coisa substancial que o Mauro Mendes fez? Você tem promessa de um hospital que já está prometido há muitos anos, né? Você de Porto Alegre do Norte, o que o Mauro Mendes fez aí para vocês? Bom, tirou a promessa do hospital que estava prometido para ir, né? Ele levou, sabe para onde? Para Confresa, para agradar o Rônio, que é cabo eleitoral do Favre, que o Favre tinha prometido para ele esse hospital. E já estava tudo pronto, tudo aprovado lá em Porto Alegre do Norte. O governador podia ter sido sincero com vocês de Porto Alegre do Norte e dito, olha, eu fiz uma promessa, fiz um acordo com o Carlos Favre e vou mandar lá pro Rônio por isso, por isso. Não, chegou aí com a mentira de que ia fazer um estudo técnico, né? E quando o Mauro Mendes fala que vai fazer um estudo técnico, ele faz. Ou seja, você pode dizer, ele vai fazer um estudo técnico significa que ele já decidiu, ou seja, é uma forma de enganar. Assim como ele fez com o VLT. Um VLT que já estava partindo para os finalmente, que já tinha se gastado 1 bilhão. Ele, não sei por quais interesses, disse que tinha feito um estudo técnico. Quando eu fui ver o estudo técnico, ele submetia a pessoas que entendem, o cara falou, isso aqui não é estudo técnico. Isso aqui é um apanhado de fuxico, notícias de jornais, e não tem nada de técnico aqui. Mauro Mendes disse que tinha submetido a sua decisão a esse estudo e por isso trocou o modal de transporte. Devolveu quase mais de 500 milhões para o governo federal e vai gastar mais 600 com um BRT. Isso até na Venezuela daria cadeia. Mas ele tem aí a condescendência do Ministério, do Procurador-Geral de Justiça, que não tem se importado com esse tipo de decisão. Então veja bem, esse governo ele tem simplesmente ignorado que o Estado não é dele, que ele não é o Luiz XIV aqui, né? O Estado sou eu. O Estado de Mato Grosso, ele é essa potência que está desenvolvendo e é de todos nós. Ele foi eleito e não poderia trair a confiança dos mato-grossenses dessa forma. Então, nós estamos agora nesse período em que eles dizem que tem mais de 100 prefeitos nessa base que a eleição está ganha. Na cabeça do Paiaguás está ganha a eleição. Né? Já falam isso e os aliados falam que a eleição está no papo, mas eu continuo perguntando, vou subindo. Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, ou no eixo da 163. Qual a obra substancial que esse governo fez para esses municípios? O que é que você aí no seu município, Guarantã do Norte, Juara, uma obra que você se lembra, isso aqui é marca do Mauro Mendes. Campo Novo do Parecis, vocês aí de Campo Novo do Parecis, o que é que o Mauro Mendes fez aí no seu município? Juína, Castanheira, essa BR-170 aí, essa MT-170 aí, o que vocês têm sofrido. Mas o que Mauro Mendes tem feito aí no seu município? Coniza. E aí eu quero me solidarizar com todas as pessoas que trabalham, os garimpeiros, que estão sofrendo com os ataques, porque a SEMA resolveu copiar o modelo nefasto do IBAMA, que obedece a uma portaria, gente. Uma portaria, eles resolveram obedecer uma portaria inventada pelo PT aí na época que eles estavam no poder, que autoriza queimar tratores, qualquer equipamento. Às vezes aviões que estão levando suprimento para um garimpo ou para alguma área de madeira, casas, tudo que está eles queimam, moto, caminhonete. Pois bem, o IBAMA, baseado nessa portaria, eles queimam tudo isso. E aqui em Mato Grosso, o governo Mauro Mendes começou também, através da SEMA, queimar. Então eu quero me solidarizar principalmente com o pessoal do Guariba, com o pessoal daí de Coniza, por tudo isso aí. Esse foi alguns feitos do governador Mauro Mendes. Mas aí se você for pegar Rondolândia, se você for pegar Brasnorte, cadê uma obra? Tem promessa.
Promessa tem. E o governo do Mauro Mendes, eu vou resumir aqui. As obras dele, ou está começando ou ainda não começou. Quando você pega o encarte, tem umas... Eu peguei o encarte esse dia de propaganda dos feitos do governador Mauro Mendes. É uma seleção de trocadilhos, de conversa, fez isso, é tudo muito virtual as coisas, sabe? Não tem nada muito que você pode se pegar. Quando você faz uma análise crítica daquilo, você fala, quer saber? Acabou não fazendo muito. Tem aquelas rodovias, aqueles pedaços. Só que quem olha fala, nossa, como ele fez o asfalto. Vai lá para ver o asfalto. Vai lá, as pessoas estão gravando e estão mandando. Então é um governo de conversa e muita pompa. Muita pompa e muita arrogância. Então, nesse momento, a gente está... As pessoas têm perguntado, Medeiros, e aí? O que é que vocês estão fazendo? Olha, nós estamos fazendo da tripa, coração. Dinheiro nós temos trazido para esse estado e muito. A bancada, ela tem ajudado esse governo, que ele não pode reclamar de nada. De nada. Nós ajudamos a aprovar esse dinheiro da Covid, nós ajudamos a saúde. Ele, que me considera como adversário, ajudei ele como ninguém. Se a Santa Casa tivesse fechado em Rondonópolis, eu imagino o caos que tinha virado. Então, minhas emendas todas praticamente foram para salvar a Santa Casa ali. Podia ter ajudado tantos outros lugares. No cômputo geral, já eu tive somando, já chega a 33 milhões que coloquei ali na Santa Casa de Rondonópolis. E não me arrependo. Mas isso era papel do governo estadual. Mas graças a Deus a Santa Casa está lá com um dos melhores centros de especialidade de tratamento de câncer. E é boicotada. É boicotada. Agora mesmo ele está falando em fazer um hospital de câncer em Rondonópolis, sendo que tem a Santa Casa lá. Aliás, está mentindo para a população de Rondonópolis, porque está sendo instalado um mercado lá em Rondonópolis, e o mercado doou para o Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Barreto, um centro de diagnóstico do câncer. Aí eles já estão falando em fazer um hospital para, além do diagnóstico, fazer o tratamento. Não, o Hospital do Amor queria fazer o seguinte, faz o diagnóstico e mandava para os hospitais, ou para Cuiabá, ou para Santa Casa mesmo de Rondonópolis, que tem um dos centros mais modernos do Brasil, que foi a bancada que conseguiu isso aí. Já estava perdido. Eu me lembro que na época fui eu e o deputado Adilto, na época do governo Temer, e conseguimos destravar isso lá. E depois eu acompanhei, agora na época no governo Bolsonaro, saiu investimento mais de 10 milhões. Está lá moderníssimo. Não, ele disse que vai implantar outro hospital lá em Rondonópolis. Então, um governo de muita conversa, muita mentira. E volto a dizer, ele não tem que reclamar da bancada. O que a bancada está fazendo? Esse dia ele está falando, o que esses deputados que estão criticando estão fazendo? Estão fazendo seu serviço, governador. Estão fazendo sua parte, a parte que o senhor não faz. Estamos andando e mostrando e fazendo. Por exemplo, ali no Araguaia, a parte da 158, eu mesmo coloquei 15 milhões agora lá para fazer manutenção. E estamos correndo atrás de uma tecnologia para melhorar ainda mais a manutenção lá. Agora, não temos condições de fazer sua 322, porque o senhor disse que tem aí bilhões em conta, né? Então, o senhor precisa fazer mais, né? Ele arrecada para fundo de habitação, gente, FETAB. Mas eu duvido que ele fez uma casa em Mato Grosso. Então, para fechar, eu sei que tem muita curiosidade das pessoas saberem. E agora, Medeiros, como é que vai ser? Olha, nós vamos ter um projeto aí em Mato Grosso, um projeto para contrapor isso que está aí. Isso é uma coisa que eu já vinha conversando com o presidente Jair Bolsonaro há muito tempo. Não dá para caminhar com o governador Mauro Mendes por essa série de coisas que ele tem feito. Nós precisamos de caminhar com alguém alinhado com o governo. Não alguém que fica toda hora cutucando o governo, mandando indireta. Então nós precisamos de um governador que esteja alinhado. Então nós estamos formando uma chapa. Eu estou como pré-candidato ao Senado. Havia um compromisso já desde o ano passado do presidente Jair Bolsonaro, porque ele quer formar uma base aqui no Senado para a gente ter aliados ali que possa ajudar o presidente a governar, porque hoje o presidente não pode nem tirar essa portaria, por exemplo, que queima equipamento, ele não pode revogar, porque o STF disse que não pode. Aliás, tudo que está acontecendo nessas queimas de base está sob uma DPF aí do STF.
Então, o STF, através de alguns ministros, passou a governar, de fato. Você pega... Não pôde nomear nem chefe de polícia. Então, nós precisamos ter uma retaguarda ali, não para perseguir o STF, mas para dar uma certa retaguarda. Então, está sendo montado aí grupos para fazer outras candidaturas, mas nós teremos uma aí do presidente Jair Bolsonaro para dar essa retaguarda para ele. E para governo, nós vamos ter um candidato aí sim. O presidente já, em primeiro lugar, tinha testado o Odílio Babinotti, depois ele não pôde sair. Ele teve uma conversa com o Nilson Leitão, pediu para que o Nilson, eu, Vitório Gale, ajudasse a arrumar uma candidatura aí, que poderia ser até a do próprio Nilson. O Nilson sugeriu, num segundo momento, a do próprio senador Wellington, porque ajudava, como o presidente quer que eu vá para o Senado, e o senador Wellington é do partido do presidente e está aí como senador também, ajudaria a não dividir as coisas, e o senador Wellington ir para o governo, com total apoio do presidente da República. Ele falou, garante total apoio ao presidente, ao senador Wellington, e isso com certeza daria uma chapa muito forte para fazer esse enfrentamento. Bem, por que o presidente está fazendo isso? Porque seria uma maneira de montar um time dele aí no estado de Mato Grosso. Bom, e se não der certo? Bom, se não der certo, lógico que vai tentar outros nomes. O próprio Nilson, que é amigo dele de longa data, poderia sair do PSDB e ir para um partido aí ligado ao presidente e ser candidato ao governo. Então, nós teremos uma chapa, com certeza, aí ligada ao presidente Jair Bolsonaro para ser candidato ao governo. Então, tá aí nessa fila. E tem não só o Nilson, tem aí o Rossato que está se colocando, tem aí o Reinaldo que está se colocando. Então, tem nomes que estão postulando. Então, em hipótese alguma, nós vamos estar dando, vamos dizer, carimbando, aprovando o que o Mauro Mendes tem feito até agora, até porque não fazia sentido um governo que só atacou o presidente Jair Bolsonaro até agora, o time dele caminhar com ele. Então, esse é um pouco do resumo, gente, político que está se vislumbrando. Agora, em março, já abre a janela partidária e quem for trocar de partido já vai trocar. Então, e muita gente tem me perguntado, para que partido você vai? Bem, se o senador Wellington for para governo, provavelmente posso ir ou para um partido da base do presidente, tipo o PTB ou outro, ou mesmo para o PL. Vai depender da decisão do presidente aí, como é que ele quer que forme isso, né? E se o senador Wellington não for para o governo e pretender mesmo ir para o Senado, e o presidente continuar me apoiando para o Senado, aí eu terei que ir realmente para outro partido, porque aí não tem como ser candidato ao Senado junto com o senador Wellington lá, né? Então, nós estamos formando uma chapa de deputado federal. O deputado Vitório Gale está formando uma chapa, que também é aliado do presidente, no PTB.